Você está expressamente proibido de ficar em silêncio hoje. Dê glória a Deus. Enquanto nós mandamos a glória para cima, Ele manda a bênção para baixo. Enquanto nós vamos adorando a Ele, Ele vai se manifestando em nosso meio, curando, salvando, libertando. Ele vai agindo poderosamente, porque não houve um momento sequer na história da igreja em que Deus despedisse o seu povo de mãos vazias. Quando Deus reúne o seu povo, Deus reúne para abençoar. Deus reúne para passar em revista o seu exército. Deus reúne para trazer algo novo para nós. Deus nos reúne para nos distribuir dons espirituais, habilidades espirituais. Deus nos reúne para renovar as nossas forças. Deus nos reúne como igreja, permite que nós nos reunimos neste lugar como igreja, como povo dele, para nos fortalecer, porque nós precisamos nos fortalecer a cada dia no Senhor. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 6, o verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Quem veio se fortalecer no Senhor hoje aqui? Com as suas próprias forças, talvez você não consiga, irmão. Eu não quero desestimular ninguém aqui. Eu não quero que você saia daqui hoje pensando que você pode por você mesmo. Por bondade, tire esse pensamento, intercepta isso na sua mente. Você não pode sair daqui achando que você pode por você mesmo, mas você tem que sair daqui dizendo hoje: tudo posso naquele que me fortalece. Quantos crê, levante a mão e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim, nunca mais direi eu não posso. Diga: nunca mais direi eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você pode, meu irmão. Em Cristo você pode, nele você pode, nele você tem, nele você sabe, nele você caminha, nele você tem experiências, nele você tem o renovo. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Está tudo muito lindo hoje aqui. Que bênção de Deus. Essa encenação, essa dança aqui com esse teatro, muito lindo. Eu fui tocado profundamente, me emocionei, lindo demais, coisa gloriosa. Isso traz essa lembrança da gente, o quanto realmente Ele sofreu por nossa causa, quanto Ele se doou, por nossa causa. E isso é muito glorioso, e a gente traz isso com a gente sempre, que a obra que Ele fez, a Bíblia tem um relato, mas nos pormenores eu acredito que ficou muita coisa para relatar, que eles não conseguiram descrever nos pormenores, nos detalhes. Foi só escrito assim, mais ou menos, para a gente entender o quanto Ele sofreu, porque Ele sofreu terrivelmente, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas quando eu trago isso à minha lembrança, à minha memória, no mesmo momento eu lembro o que Ele mesmo disse. Ele disse: eu dou a minha vida. Aleluia, amém? Eu dou a minha vida, Ele disse, ninguém a tira de mim. Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e poder para reavê-la, disse Ele. Tanto é que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Ele deu a sua vida e com poder trouxe de novo para Ele a vida. Ele é a vida, ninguém pôde matar a vida. Amém? Ninguém pôde matar a vida. Ele ressuscitou. A vida matou a morte. Jesus matou a morte. Amém? A morte matou a morte. A morte de Cristo matou a morte. Aleluia. E Ele venceu. Ele provou que Ele vive para todo sempre. E como disse Pedro no dia de Pentecoste, muito cheio da graça de Deus, depois de ter recebido a gloriosa manifestação do Espírito Santo, Pedro se pôs em pé diante das pessoas que estavam ali, pasmas, assombradas e assim admirada com o que estava acontecendo. Pedro disse: olha, era impossível que os aguilhões da morte pudessem detê-lo. Era impossível. Amém? E Pedro também disse: e o seu corpo não viu a corrupção. Ele ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Eu só quero que você vai dando um glória a Deus de vez em quando aí, para aquecer o ambiente.
esse ambiente aqui é um ambiente de glória, e todos nós aqui somos participantes desse culto, estamos aqui participando do culto. E como eu participo do culto? Somente estando no local, pastor, no lugar do culto, não. Eu participo do culto a Deus, dando o meu glória, dando o meu amém, dando o meu aleluia. E quando a gente fala aqui, você dá o seu amém daí, isso nos motiva, porque eu sei que você pegou no Espírito, amém? Quando você diz glória a Deus, claro que aqueles que ficam quietinhos também estão recebendo também, eu não tenho dúvida disso. Mas quando você se manifesta dizendo aleluia, dizendo glória a Deus, aí eu sei que você recebeu de fato no seu espírito. Por que as torcidas de futebol vão para os estádios? Por quê? Para motivar o seu time. E quanto mais elas extravasam, mais grito, mais o time fica empolgado, e mais os jogadores vão para cima, e a vitória, ninguém vai sair daqui derrotado hoje. Eles dão o melhor de si para que sejam vencedores no final, mas motivados pela torcida que está presente nos estádios. É provado que por causa de muitas brigas que dá entre torcidas, muitas vezes a justiça proíbe determinados torcedores frequentar os estádios de futebol. Aí já foi comprovado que aí o estímulo para os jogadores é bem menos. Ele se sente bem menos desmotivado, bem menos motivado, melhor, bem menos motivado. Quando a torcida está ali junto, dando aquele astral, aquela empolgação, eles vão com tudo para cima e no final sai vencedor. Então é muito importante que você dê um glória a Deus de vez em quando aí, um aleluia, amém? Para ajudar aqui esse servo do Senhor aqui, que vai servir a mesa nessa noite para vocês, amém? Vocês estão sentados e eu hoje vou servir vocês com um maná fresquinho da padaria, um pãozinho fresquinho da padaria do Nazareno, amém? Glória a Jesus. Mateus 28, nós temos a Santa Ceia depois. Mateus 28, eu quero ler com você, a partir do verso 1, eu quero ler 10 versículos com você, para a gente entender aqui o contexto. Todos acharam, queridos? Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Olha só, na sexta-feira, na quinta-feira, foi a Santa Ceia, que ele lavou os pés dos discípulos. Depois de participar da ceia com seus discípulos, que era a comemoração da Páscoa, eles comiam a Páscoa. Depois ele lavou os pés dos discípulos e saiu em direção ao Monte das Oliveiras. Isso na sexta-feira, de quinta para sexta. E sexta-feira de manhã cedinho, estava escuro ainda, estava escuro, ele já estava lá sendo interrogado. Eles pegaram ele de madrugada. Judas foi na frente, estava tudo combinado, Judas o vendeu, o traiu, e ele estava lá sendo interrogado. O meio-dia, ele estava lá na cruz, já estiado na cruz, como um cordeiro, sobre o altar, já tinha sangue nas 4 pontas do altar, e de repente o sol escureceu, do meio-dia da sexta-feira até as 3 da tarde, ficou tudo escuro naquele local, na terra, ficou escuro, e lá estava ele pendurado naquela cruz, do meio-dia até as 3 da tarde. Eles tinham que tirá-lo da cruz antes que o sol se escondesse, porque para o judeu é contado quando o clarear do dia, quando nasce o sol é um dia, quando o sol vai embora já é outro dia, começa a se contar o outro dia. Eles tinham que tirá-lo da cruz antes de se esconder o sol, antes do sol ir embora, porque já era contado o sábado aí, e no sábado eles não poderiam fazer nada, não sequer andar apenas 1 quilômetro, era 1 quilômetro só, segundo a lei. E eles então, estava ele na cruz pendurado,
deu o seu último fôlego de vida, disse: Pai, eu entrego meu espírito, está consumado. Quando ele falou isso, está consumado, ele estava dizendo: tudo aquilo que nós planejamos lá na eternidade, se consuma agora aqui. O desfecho é aqui. Agora a próxima etapa é a ressurreição dele. José de Arimateia rapidamente pediu a Pilatos o corpo dele. Fizeram todo o trabalho para tirar o seu corpo antes que o sol fosse embora. Tiraram José de Arimateia, levou o corpo para o seu túmulo emprestou o túmulo e foi sepultado o seu corpo lá. As mulheres acompanharam toda a história, todo o desfecho da situação. E quando eles foram embora, ficou lá um restinho de sol para desaparecer. Daqui a pouquinho o sol já ia se pôr, já ia embora. As mulheres ficaram lá tristes, as Marias ficaram lá tristes, Maria Madalena também, estavam tristes. Daqui a pouquinho, eles sabiam a hora que o sol desaparecia, eles tinham que ir embora, porque já era contado o sábado, eles não podiam andar muito, por causa da lei, dos costumes judaicos. E antes do sol se pôr, elas foram embora deixando, mas iam combinando: nós vamos voltar aqui. Ele, durante toda o seu ministério, ele disse que iria ressuscitar. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, eles vão maltratar e tal, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar. Ele disse nessa ocasião para os discípulos: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Estava tudo muito claro, ele deixou tudo muito claro, mas por causa da situação e da pressão do momento, parece que isso não entrava na mente deles, no coração. Parece que não entrava na mente e no coração deles. E ele avisou durante todo o tempo: eu vou morrer e vou ressuscitar. Quando aconteceu de ele ser preso, João o seguia de longe. Pedro o seguia de longe. E os demais, quando ele foi preso lá no Getsemane, deram no pé. Ele foi abandonado por todos. Aqui nesse texto a gente vai ler que ele ressuscita. Ele ressuscita. E ele aparece primeiro a quem? Primeiro a quem? Às mulheres. Mas por que teria que ser assim, pastor? Por que teria que ser assim? Isso aqui ficou pendente durante toda a história até Jesus chegar. Até esse momento. Desde Adão, quando Adão transgrediu, Eva transgrediu, até Jesus, isso ficou pendente na história. Ficou pendente, ficou engavetado. E Deus disse: não, eu vou arrumar essa situação. Sabe o que ele fez? Ele disse: o meu filho não vai se apresentar a homens. O meu filho vai se apresentar de primeira mão, ressuscitar de primeira mão, a mulheres. A mulheres. Porque lá atrás, uma mulher pegou do fruto proibido, daquilo que Deus disse não faça, pegou, ela deu ao seu marido. E agora, isso estava pendente durante toda a história, e isso foi resolvido aqui. Deus disse: eu quero que meu filho se apresente primeiro a mulheres para resolver essa situação. Sabe por quê? Porque agora elas não vão mais pegar. Agora vai ser diferente. Elas vão pegar elas vão tomar posse de uma mensagem. Elas vão ser incumbidas de uma mensagem para levar aos homens. Perceba que lá atrás Eva levou o fruto para o seu marido. Agora as mulheres aqui levam uma mensagem, porque o anjo, elas foram de manhã cedo, e o anjo tinha descido, tinha guardas na porta. E quando ao descer os anjos, os guardas olharam para aquilo e foram tomados de medo, tanto medo que desmaiaram. Todos desmaiaram. Essas mulheres chegaram por ali, os anjos se apresentaram a elas. As mulheres também foram tomadas de medo, porém não desmaiaram. Sabe por quê? Porque aqui no verso 8 diz que esse medo foi tomado por uma alegria muito grande. E aí contrabalanceou.
O medo não fez que elas desmaiassem, como os guardas desmaiaram. Como elas tiveram medo igual os guardas, mas a alegria foi tão grande também quanto o medo, que manteve o equilíbrio, elas se manteram em pés. E o anjo então, antes de mandá-las com a mensagem, o anjo disse: vem cá todas, vem cá todas. Eu estou simplificando para você entender. Vem cá todas vocês. Vê aqui o lugar onde jazia o seu corpo. Ele não está mais. Vocês buscam o vivente entre os mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Tem tradução que diz: vocês buscam o Cristo crucificado, é isso? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí, depois de elas se certificarem, os anjos fizeram questão que elas se certificassem do local que estava vazio. E os anjos falaram: agora vocês vão, não levando mais aquele fruto proibido que Eva levou para enganar o seu marido, para estragar com tudo. Agora vocês vão levando uma mensagem. Vocês vão dizer assim, ó: vocês vão se encontrar com os discípulos que estão logo aí na frente. Aonde estão os discípulos? João diz que eles estavam todos trancados, com medo dos judeus. Estavam todos trancados. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira lição que eu aprendo aqui no texto é que as visitas graciosas de Deus geralmente nos encontram no caminho do nosso dever. É a primeira lição aqui. Onde é que estavam os discípulos? Escondidos. E as mulheres? Foram lá averiguar. A Bíblia diz que elas foram levando, o pastor Ricardo leu aqui em Lucas 24, elas foram levando óleos aromáticos, especiarias aromáticas. Elas não teriam acesso ao local do corpo, elas não teriam como entrar. Elas sabiam que foi rolada uma pedra na boca do túmulo, elas não teriam como entrar lá. Por que elas foram levar as especiarias? Por que elas foram investir num corpo morto? Por mais que a lógica, nessa hora, a gente não se acha lógica, por mais que a gente não consiga entender no nosso raciocínio muito curto, a nossa fé fala mais alto. Quem sabe algumas delas falavam entre elas: ele falou que ia ressuscitar. Quem sabe nós vamos se encontrar com ele lá. E foi dito e feito. Foi acertado. Olha só, os anjos vieram dizendo para elas: voltem agora e levam uma mensagem para os discípulos que ele ressuscitou e vai se encontrar com eles na Galileia. Aí elas viraram as costas e foram cumprir a ordem. Deus nos visita geralmente no caminho do nosso dever. Por que não se manifestou aos discípulos que estavam lá enclausurados com medo das autoridades? Porque geralmente Deus nos visita no caminho do nosso dever. Se você está fazendo alguma coisa para Deus, se você está fazendo alguma coisa para Deus, se você crê nesse Cristo ressuscitado, está obedecendo a Ele, fique certo de uma coisa: Ele se manifestará a você. Ele não vai deixar você perdido, Ele não vai deixar você desorientado. Olha só, como se não bastasse anjos, diz aqui que os anjos, olha o verso 2 comigo. E eis que houve um grande terremoto. Olha o poder, na hora que os anjos desceram. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, moveu a pedra e sentou sobre ela. Olha o verso 3. O aspecto dele era como o relâmpago dos anjos, e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas, com medo dos anjos, tremeram e ficaram prostrados, como mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, verso 5. Não tenham medo. Irmãos, o medo é um fator terrível, que nos inibe de muitas coisas, que nos impede, ou melhor dizendo, de muitas coisas. O medo. E quando Deus vem tratar com a gente, como está tratando hoje aqui com nós, Ele vem dizer ao teu coração: meu filho, não tenha medo.
No verso 8, ou melhor, no verso 7, no verso 8, isso no 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, um misto de sensação. Estou com medo, mas estou alegre, ressuscitou o anjo. Aí, como se não bastasse, um anjo, dessa forma, como relâmpago, vestido de branco, se apresentar, que causou medo, impacto nelas, quando elas iam para cumprir com a missão, porque Deus sempre se apresenta no caminho do nosso dever. Olha o verso 9 comigo. E eis que Jesus veio. O que diz aí? O que diz aí? Ao encontro delas. Jesus veio para ratificar, para confirmar, para selar. Vai mesmo, vai e comunique isso, que eu ressuscitei e vou me apresentar aos meus discípulos. Mas pastor Marco, todos os abandonaram na hora mais crucial, na hora mais amarga da sua vida. Eles nem oraram junto lá no Getsemane, pastor Marco. E agora ele vem em busca desses fracassados na nossa ótica, no nosso modo de pensar, porque nós pensamos assim, abandonaram Jesus, meu Deus, não poderia ser assim, eles teriam que estar lado a lado com Jesus, acompanhar Jesus. Pois então, meu irmão, Deus não pensa como a gente pensa, Deus não trata as pessoas como a gente trata, mesmo eles tendo fracassado, meu irmão. Jesus disse, vai com essa mensagem, diga aos meus irmãos, chamando de irmãos, aqueles que o abandonaram, que fracassaram. Que coisa gloriosa. E essas mulheres aqui, o que me chama a atenção também aqui, segundo a leitura que o pastor Ricardo fez aqui, me saltou ao coração quando ele falou ali, me saltou ao coração ali, que diz que as mulheres levaram as especiarias que tinham preparada. Ou seja, se nós investimos aquilo que nós temos, na hora veio isso na minha cabeça ali, se nós investimos o que nós temos em benefício de outros, Deus nos dará mais. Olha o que aconteceu com essa mulher. Elas levaram as especiarias, elas levaram o que tinham. E quem apareceu para elas? Jesus, o próprio Jesus. Ou seja, ganharam mais. Se eu invisto o que eu tenho nas pessoas, eu ganho mais. É isso que eu aprendo também aqui no texto. E coisa linda foi quando ele disse aqui no verso 9, diz assim, ó: e Jesus veio ao encontro delas. Ele sempre virá ao encontro. Ele sempre nos virá ao encontro. Ele nunca nos abandonará. Ele é o Senhor de todos nós. Ele é o Cristo glorioso que nos ama. E a maior prova desse amor foi quando Ele se doou na cruz, quando Ele se entregou voluntariamente para morrer por nós. Olha o que Ele disse. E Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Cumprimentou uma saudação. Ou seja, eu não desisti de vocês. Essa saudação, entre linhas, está dizendo assim, ó: eu não desisto de vocês. Tanto é que ele vai dizer, diga aos meus irmãos, no verso 10. Diga aos meus irmãos que eu vou me encontrar com eles. Coisa gloriosa. Essas mulheres aqui foram evangelistas da ressurreição. Evangelistas da ressurreição. Diga para o seu irmão, diga assim para o seu irmão, meu irmão, você é evangelista da ressurreição. Diga para o seu irmão, diga para ele. Diga, você é evangelista da ressurreição. Sabe o que acontece? Mais embaixo nós vamos ver que os guardas que estavam lá, quando acordaram, foram as autoridades. E aí as autoridades, já preocupadas, até falaram entre elas, olha, aquele impostor, chamando ele de impostor, ele disse que iria ressuscitar. Então vamos combinar entre nós aqui, nós vamos dar uma alta soma. Ah, mas aquilo que foi vendido ele, aquelas 30 moedas de prata, ninguém quer. Não, é uma alta soma para vocês, ó. Disso que aconteceu. Vão levando essa mensagem aqui, ó. Os discípulos roubaram o corpo dele, sumiram com o corpo dele. Essas mulheres aqui foram comissionadas, foram chamadas para levar uma mensagem do Cristo que ressuscitou.
Logo após ele vai aparecer aos seus discípulos e vai fazer deles todos evangelistas da ressurreição. Mas em contrapartida nós temos aqueles que são pagos e bem pagos para levar uma mentira, para espalhar uma mentira, dizendo que os seus discípulos furtaram o seu corpo, que tudo o que aconteceu não passa de uma encenação, de um teatro, de algo combinado. Vamos dar sumiço, vocês somem com... diga aí que vocês sumiram, os discípulos sumiram com o corpo dele. Eu quero ser evangelista da ressurreição. Mesmo que eu saiba que tem alguém que leve uma mensagem contrária, eu vou crer, porque, irmãos, todos aqueles que são chamados a levar esta mensagem, pastor Marco, eles podem ser convictos do que falam? Sim, não só podem, como devem ser convictos da mensagem que levam. Sabe por quê? Porque todos aqueles que levam a mensagem também têm a oportunidade de ter uma experiência com o Cristo da mensagem, com o dono da mensagem que vão levar. Como essas mulheres tiveram essa experiência gloriosa, como se não bastasse os anjos, o próprio Cristo se apresentou para elas, ratificando a mensagem, confirmando a mensagem, e dali para em diante, queridos, e dali para em diante, nunca mais parou, chegou até nós hoje. O pirata, o grande pirata, ele vai sempre na paralela. O grande pirata sempre vai falsificando, enganando, deturpando, enrolando, puxando, prendendo, mas a mensagem verdadeira, talvez até o grande pirata com a mensagem falsa, com a mensagem terrível de prisão, talvez ele vá até mais ligeiro do que o mensageiro verdadeiro, mas quando a verdade vem, meu querido, ninguém fica na frente, amém? Por isso que Deus tem alcançado tantas vidas, por isso que nós temos visto salvação em massa, muita gente se rendendo, porque ora, quem leva essa mensagem pode ter uma experiência com Cristo ressuscitado. Por que eu falo com tanta convicção disso? Porque eu já tive experiências com Cristo ressuscitado. Porque que mesmo com lutas e problemas que vêm, que surgem, por que a gente não para? Por que essa igreja continua ao longo do tempo? Por que as coisas perduram? Por que Deus levanta homens e mulheres? Um grande exército Deus está formando, está levantando. Por quê? Porque o Cristo ressuscitado tem dado experiência a essas pessoas para serem evangelistas da ressurreição. Coisa linda, olha só o que elas fizeram no verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: Jesus está vindo ao teu encontro hoje aqui. Mas quando Jesus veio ao encontro aqui, talvez elas pensavam que Jesus estava longe delas. A gente tem essa ideia quando fala isso, né? Ele está vindo ao teu encontro, mas não é que ele está longe. É que com esses olhos físicos a gente não pode ver as coisas espirituais. Está vedado de cada um de nós. Os anjos têm visão no lado físico e espiritual. Os humanos, por terem corpos físicos, têm somente a visão física das coisas palpáveis desse mundo. Não vemos as coisas espirituais, mas pela fé a gente entende. Como disse o escritor aos Hebreus, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Amém? Nós entendemos pela fé. Jesus, talvez para muitos está longe, mas na verdade não está. Jesus está perto de cada um de nós. E a prova é que elas saíram para levar a mensagem, direcionadas pelos anjos que apareceram para elas. E no caminho, antes de chegar no local onde os discípulos estavam enclausurados com medo, Jesus apareceu para elas. Aí olha só que coisa linda isso aqui. Isso aqui a gente vai fazer hoje, isso aqui. Quem está comigo, diga amém. O que nós vamos fazer hoje, pastor? Vamos fazer isso aqui, ó. E elas, aproximando-se, olha só, abraçaram os pés dele e o adoraram.
Nós cantamos sempre aqui, todos querem suas mãos, mas nós queremos o quê? Os seus pés. Aos pés de Cristo é o melhor lugar. Quando você se prostra, porque para estar aos pés você tem que se prostrar. Quando você se prostra, você está dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Sem Ti eu nada posso fazer, como o Senhor falou em João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado no tronco. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Que coisa linda. Elas chegaram e se jogaram aos pés. Não apenas se jogaram aos pés, elas abraçaram os pés dele. Olha só, talvez aqui seja uma tradução diferente na sua Bíblia. A minha aqui é NVI. Diz assim, ó: e elas aproximando-se, podiam apenas aproximar-se, estavam tomadas de medo. O verso 8 diz que elas estavam, o verso 8 diz que elas estavam com um misto de medo e alegria. Mas nessa hora, eu creio que a alegria cobriu o medo, se apoderou do medo. A alegria se apoderou do medo. O que fez Israel recuar e dizer: Moisés, suba no nosso lugar? O que fez? O medo impediu aquele povo. Quando eles viram o Sinai tremer, nuvens, relâmpagos, trovões, todos ficaram possuídos de grande medo e falaram: Moisés, vai no nosso lugar. Esse medo tem que sair de nós hoje aqui. Esse medo aqui tem que se apoderado pela alegria. A alegria vai se apoderar desse medo hoje aqui. Meu Deus, irmão, na sua vida, na minha vida, talvez tenha acontecido, tem deixado, ou melhor, de acontecer coisas. Deus tem deixado de se manifestar gloriosamente, nos surpreender até mesmo por causa do medo que a gente tem. Mas nessa noite, faça como essas mulheres, não como os guardas. Os guardas tiveram medo e caíram, se prostraram, caíram, foram tomados completamente pelo medo. Elas não, tiveram medo, mas ao mesmo tempo foram tomadas de grande alegria. E quando ele se apresentou a elas, quando ele se encontrou com elas no caminho do seu dever, e depois de elas ter dado aquilo que elas têm em benefício de outros, ele disse: não, eu vou dar mais para elas agora. Toma de mim mesmo, porque o que nós precisamos nada mais é do que Jesus. Tendo Jesus, nós temos tudo. Não espera receber alguma coisa material quando você dê coisa material. Não espera. Muitas vezes sim. Muitas vezes é o material com o material. Pega aqui, está aqui. Pega aqui, está aqui. Mas muitas vezes você dá o material para receber bênçãos espirituais que ninguém consegue ver, mas você passa a entender ao decorrer dos dias: meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo é inexplicável. Eu sei que é bênçãos espirituais. Quem pode levantar a mão e dizer: Deus, tira de mim todo medo? Eu não vou dizer: Moisés, suba no meu lugar. Diga: eu não vou desmaiar como os guardas desmaiaram, Senhor. Eu vou ser tomado pela alegria. Diga assim: esse medo vai tomar alegria, em nome de Jesus. E eu vou começar a ter experiências contigo. Elas poderiam apenas ter se aproximado, como muitos. Eu me aproximo, mas eu não quero muito. Eu frequento, mas eu não quero muito. Eu até vou com as pessoas, mas eu não. É até aqui o meu limite. Elas põem limite. Tem pessoas que põem limite a elas mesmas, sendo que Deus tem um céu de glória. Deus tem uma revelação extraordinária. Elas poderiam ter somente se aproximado. Mas quem tem a paixão, quem arde, porque essas mulheres foram levando as especiarias, essa atitude delas de ir de manhã cedinho, acordar cedinho, levando o que tinham, isso mostrava o que tinha por dentro. Porque o que fizemos no exterior mostra o que está dentro de nós.
O que eu faço, as minhas atitudes mostram o meu coração. As minhas atitudes mostram o meu coração, como eu sou por dentro. E Deus olhou para elas e disse: eu vou me encontrar com vocês. Quem sabe vem um anjo conselheiro, né? Se Deus precisa de conselheiro. Mas veio um anjo, quem sabe. Ele disse: não, pai, não, já foi 2 anjos lá avisar para elas. Jesus disse: não, eu vou pessoalmente lá também para ratificar, para confirmar. E aí quando elas viram que era Jesus, irmão, pode ver que com o anjo elas não se prostraram. Quando João, na visão que ele teve, lá na ilha de Pátimos, foi se prostrar diante de um anjo, o anjo disse: não adora a Deus. Eu sou o teu conservo, rapaz, não entendesse ainda? Tu és maior do que eu, agora tu és igreja, tu é a esposa do Cordeiro. Eu sou o teu serviçal. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer no verso 1, ele diz que os anjos de Deus são anjos que trabalham em favor, são ministradores, anjos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Foi mandado um anjo lá, pai. Mandado um anjo. Não, filho, eu vou pessoalmente lá. Não, pai, eu vou pessoalmente. Meu filho, eu vou pessoalmente lá, pai. Ele se apresentou. Quando ele se apresentou, pode ver que elas não se prostraram diante de anjo. Elas o reconheceram, porque quem tem a chama no coração se identifica com o Cristo ressuscitado. É a mesma química, é o mesmo contato, é a mesma identidade. Então não tem como confundir. Não tem como confundir. Anjos apareceram, deram um recado. Jesus aparece e elas não se contêm, porque quem tem chama no coração não se contém. Ele não apenas se aproxima, ele se aproxima e se prostra e adora. Quantos adoradores nós temos aqui? Quem já se aproximou, já se prostrou e já adorou? Que é tudo coisas diferentes. Eu posso às vezes me aproximar, eu posso às vezes me aproximar e me prostrar, mas eu posso às vezes me aproximar, me prostrar e adorar. Porque o meu dever, o seu dever é o quê? Adorar a Deus. Yeshua HaMashiach, o Messias, entrando em Jerusalém montado num jumento. As criancinhas vinham gritando também: Hosanas, Hosanas. As pessoas tiravam suas roupas e estendiam: Hosanas, Hosanas. Alguém se incomodou. Olha aí, ó, até as crianças. Ele disse: nunca lesse? Vocês nunca leram? Que das crianças é que sai o perfeito louvor. Seja uma criança nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Seja uma criança. Seja uma criança. No sentido de se entregar, no sentido de não ter medo e nem vergonha. Uma criança muitas vezes nem tem medo. Vai lá buscar aquela bola que o pai jogou lá no quintal, lá vai lá, mas tem um cachorro brabo lá. A criança não está nem aí. Se o pai não tiver de olho, a criança vai. No comando do pai, ela vai. Nós temos que ser assim. Não ter medo. E se prostrar e dizer: eu te amo. E olha o verso 10. Então Jesus lhes disse. De novo, você vai ver isso aqui repetidamente: não tenha medo, que o medo é terrível. Não tenha medo, Jesus disse para elas no verso 10: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia e lá eles me verão. Vão para lá, vão para lá. Vai se encontrar, eu vou me encontrar com vocês de novo. Quem sabe se o recado chegasse antes, eles ficariam dizendo: olha, meu Deus, se prepara, tá? Principalmente tu, Pedro. Principalmente tu, rapaz, que negou. Principalmente tu. Quem sabe foi João, não sei. Aquele discípulo que, quando eles pegaram nele, ficou só a roupa, ele saiu nu, correndo, que seguia toda a situação. Quem sabe esses pensaram: Jesus vai chamar eles e vai ter uma conversa tete a tete, vai ser de lascar. Mas não, irmão,
Jesus disse: vão se reunir, eu quero me reunir com vocês. Amém? Estão todos perdoados. Eu amo vocês, eu morri por vocês. Eu não morri por mim mesmo. Eu não morri porque era malfeitor, porque eu fiz alguma coisa errada, transgredi a lei. Não. Eles estão me acusando aí que eu fiz alguma coisa contra o templo. Estão me acusando aí. Derrubaram a casa da minha mãe para pegar madeira para fazer uma cruz para mim. Eu entreguei a minha mãe está sem casa. Eu pedi que João pegasse ela para morar e cuidasse dela para mim. A situação está terrível. Mas em nenhum momento, irmão, ele deixou de amar os seus discípulos. Feche os teus olhos. Vamos participar da ceia do Senhor com alegria. Feche os teus olhos e adore a Deus por um instante. Eu quero ver todos adorando. Adore a Deus. Ele está aqui, Ele ressuscitou para a tua vitória, Ele ressuscitou para depois você ressuscitar também. Ele é a primícia daqueles que dormem, Ele ressuscitou, provando que um dia todos aqueles que creem nele vão ressuscitar também. O universo chora, o sol se abre.